Oi, gente! Então, eu tô aqui hoje pra poder continuar aquele vídeo que eu falei que eu ia dividir em 3 partes e hoje eu vou falar do estágio. Eu queria começar falando que o estágio é uma coisa muito importante, sabe? Assim, muito mesmo, eu acho que vai ser no estágio que você vai descobrir o que você quer mesmo, sabe? Pelo menos foi assim comigo. O estágio foi o que me ajudou muito a decidir o que eu queria pra mim em relação à área, sabe? Não em relação à profissão mesmo, sabe? Assim, se eu quero ser advogada, se eu quero ser juíza e tal. Mas em relação à área que eu queria seguir, foi muito meu estágio que me ajudou. Então, vamos começar assim. Eu comecei a estagiar no meu 5º período, que foi quando eu me inscrevi naqueles Jovens Valores. E eles me ligaram, me chamando para poder fazer uma entrevista na Central de Inquéritos, né, que é no fórum, e é criminal, né? Então, assim, eu fiquei, meu Deus, não acredito, área criminal ainda e tal, e eu fiquei muito feliz. E eu falei, poxa, eu nem acredito, e fui fazer a entrevista. Aí cheguei pra poder fazer a entrevista, sabe, e quem ia fazer a entrevista comigo ia ser uma outra pessoa, só que essa pessoa não tava lá, e quem fez foi uma outra mulher. Aí eu já fiquei meio preocupada, eu falei, caramba, e agora, será que eu vou ser chamada, né, e tal, não foi a mesma pessoa, não sei o quê. E aí logo depois me ligaram e confirmaram, falaram que eu iria estar estagiando lá na Central de Inquéritos. E eu fui pra lá. E fui assim, gente, sem saber nada mesmo, que foi como eu falei no vídeo anterior. A faculdade, ela não te dá um preparo pra você sair já trabalhando, sabe? E o estágio é um trabalho, né? Ele só tem o nome de estágio, mas você faz tudo que um trabalhador faz. Ou no caso, um servidor público, né? Que lá seria o caso. E aí, tudo bem, né? Eu falei, beleza, vamos lá, na cara e na coragem. E assim, eu realmente fiquei meio desapontada, sabe, com o que eu vi, porque eu não fiz muito um papel de servidor público, sabe? Eu sei que a gente vai crescendo, sabe? É degrau em degrau e tal, até a gente chegar numa parte onde a gente vai estar peticionando, onde a gente vai estar dando sentença, fazendo as coisas e tal. Mas eu fiquei muito constrangida, porque assim, eu numerava páginas, sabe? Eu ficava fazendo juntada e eu não gostei, sabe? Eu fiquei muito mal mesmo. E aí surgiu um concurso do TRT para estágio e eu falei assim, vou fazer esse negócio só por fazer, porque geral da minha sala, que é tipo muito inteligente, vai fazer e tal, e provavelmente eu não vou passar, vou fazer por fazer mesmo. E aí eu fui, sabe, fiz o concurso, pedi lá o dia, né, pra poder fazer o concurso e tal, e fiz. Aí logo depois saiu o resultado e eu vi que eu tinha passado, acho que eu tinha passado em 18ª colocação, né, geral, assim, no caso. E eu vi que eu passei muito na frente de muitas pessoas da minha sala que eu achava que eram muito superiores a mim. E aí eu já fiquei assim, meu Deus, não acredito. Aí eu fiquei assim, e agora, quanto que eles vão chamar? E nisso eu tava trabalhando na Central de Inquéritos, não chegou a dar um mês eu trabalhando na Central de Inquéritos e eu chegava em casa e eu voltava dentro do ônibus pedindo a Deus, meu Deus, me tira desse lugar que não é isso que eu quero. E eu fiquei assim, transtornada com a área criminal, foi um estágio que me apavorou e tal, não por conta das pessoas, entendeu? Todo mundo era muito gente boa e tal, mas era por conta do local de trabalho, era por conta do que eu fazia e eu não gostava. E aí, num certo dia, o TRT me ligou, me pedindo pra ir fazer uma entrevista lá, que por mais que eu tenha passado, eles fazem uma entrevista pra poder ver em qual gabinete eles vão te jogar, ou se você vai pra área da distribuição, ou qualquer coisa parecida. E aí, eu falei, beleza, vamos lá fazer, né? E tava muito frio, gente, eu lembro até hoje, eu tava com um casaco cinza, assim, que parecia mais que eu tava indo pro Polo Norte, porque fazer uma entrevista de emprego. Eu lembro até hoje a roupa que eu tava, era a coisa mais... sei lá, eu acho que eu não tava tão adequado pra ocasião, sabe? Tava com uma bota no salto desse tamanho, assim. E aí tudo bem, enfim, mas eu tava arrumada, sabe? Eu não tava desleixada, eu tava arrumada, mas não tava tão frio quanto a minha roupa, né? E aí tudo bem. Aí eu cheguei, né, e fiquei lá esperando um pouquinho, não sei o quê, porque o desembargador do gabinete não tava nesse dia. E aí o assessor dele, que era o Jetson, veio pra poder fazer entrevista comigo. E aí ele foi e me perguntou, sabe? Eu fui muito sincera em todas as minhas respostas. Ele perguntou se eu estava estagiando, eu falei que eu estava estagiando na Central de Inquéritos. E ele me perguntou qual era a minha área favorita. Eu falei, olha, a minha área é criminal, eu quero seguir pela criminal e tal. E ele perguntou por que eu tinha feito concurso de estágio do TRT. E eu falei, eu resolvi fazer por fazer. E ele foi me apresentar, o desembargador que eu pudesse vir a trabalhar,
né, a estagiar, aliás. E aí ele foi e falou, olha, você vai fazer estágio se a gente chamar mesmo com o Carlos Henrique Bezerra Leite, não sei o que, e eu, tá, né, eu já fiquei meio assim, caraca. Aí ele começou a me mostrar, né, o Dr. Carlos Henrique Bezerra Leite é essa pessoa, ele tem o livro mais lido do Brasil em Direito e Processo do Trabalho, que na verdade em Processo do Trabalho, Direito Material ele lançou tem um pouquinho tempo, assim, ele tinha e aí ele parou, ficou só no processo e agora ele voltou com o Direito do Trabalho também. E aí eu fiquei meio assim, né, caraca, sabe, eu não sei disso, o Jetson que me conta que meus olhos brilhavam enquanto ele falava. E Direito do Trabalho é uma área que assim, que saco, eu não gostava, né? Então eu comecei a pegar paixão na faculdade com a Fernanda Módulo e no meu estágio. E aí o Jetson, ele, sabe, falou tudo pra mim, ele me explicou e falou, olha, infelizmente você não vai poder conhecer o Carlos Henrique hoje, porque ele não tá aqui, ele tá numa sessão e tal, lá embaixo, no plenário e tal. E eu falei, tudo bem. E aí ele falou, se a gente for ficar com você mesmo, a gente te liga. Aí tá, e eu fiquei mó apreensiva, né? Eu falei, meu Deus do céu, não acredito e tal. E aí eu iria ser chamada de qualquer modo, mas talvez eu não pudesse ir pro Carlos Henrique, eu fosse pra qualquer outro, sabe? Pro Risque, pro Dr. Cláudio e tal, pra qualquer um outro. E aí tudo bem. Aí no outro dia eu recebi uma ligação do TRT falando que eu ia ser contratada pra ficar com o Dr. Carlos Henrique. E aí eu fiquei assim, meu Deus, como será que o Carlos Henrique é, né? Será que ele é uma pessoa bacana e tal? Por ele ser tão famoso, você imagina assim, uma monstruosidade, sabe? Uma pessoa nojenta e tal. E aí eu, tudo bem, né? Aí cheguei lá e tal, fui pra poder resolver meus papéis, ter que abrir uma conta em um outro banco, né? Pra poder ser depositado o valor da bolsa, não sei o quê. E aí tudo bem, eu falei bem assim, tá, vamos ver o que é isso, né? E fui lá e falei com a Bruna, da Central de Inquéritos, que eu não queria mais ficar lá, que eu tinha passado no concurso do TRT e que pra mim ia ser muito melhor. Até porque a bolsa, gente, era bem maior no TRT. Quando eu estava estagiando na Central de Inquéritos, eu ganhava por volta de 400 e pouco, não chegava a 500 reais. E quando eu fui estagiar no TRT, a minha bolsa chegava a quase R$1.000 com o dinheiro do transporte, né? Então, assim, ajudava muito, porque a minha faculdade na época era 925 e isso ajuda muito, sabe? Em relação a pegar o dinheiro e tal e falar, não, toma aí, porque eu sempre entregava nas mãos dos meus pais, porque todo mundo sabe, né, gente, o meu gasto é um pouquinho maior que isso por mês, então, o que eu ia fazer se fosse o caso de eu me sustentar com esse dinheiro, né? E aí eu jogava tudo na mão dos meus pais mesmo e tal. E a minha mãe, ela sempre anota tudo, né, desse dinheiro aí. Ela nem considera a faculdade, ela fala que foi a minha cirurgia, foi parte do meu carro e essas coisas assim. E o estágio lá funcionava assim, você ficava 1 ano e poderia ser prorrogado por mais 1 ano se as pessoas gostassem de você e você também quisesse continuar. E aí eu entrei no gabinete, né, quando eu fui chamada, acertei tudo. E aí na hora que eu tava sentadinha na minha mesa, o Jetson me veio com um processo gigante. E eu fiquei desesperada, principalmente na hora que eu olhei, tava lá, o valor da causa, R$30.000. Eu falei, o quê? Um processo de R$30.000 na minha mão? Eu falei, eu nunca vi isso. Eu fiquei desesperada, eu fiquei com muito medo. E aí ele conversou comigo e falou, Poliane, olha, eu quero que você analise o processo pra mim, eu quero que você tenha uma base, eu vou te mostrar como é que as coisas funcionam, eu quero que você faça e depois a gente vai corrigir junto. E aí tudo bem, eu fiquei, tá bom. E aí eu comecei a pesquisar, sabe, comecei a ver como é que eram as coisas, não sei o quê. E quando penso que não, o Dr. Carlos entra pela portinha assim do gabinete. E eu suando frio, né, gente? Eu falei, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu. E eu pedindo a Deus que ele não fosse nada do que eu imaginava, né? Gente, quando pensou que não, apareceu uma coisa mais linda do mundo. Ele é muito fofo, sabe? Ele não é novo não, ele é um pouquinho mais velho. E ele é a coisa mais fofa desse mundo, ele é muito carinhoso. E aí todas as vezes que ele entrava no gabinete, ele fazia da mesma forma que ele fez no primeiro dia, sabe? Ele abraçava todo mundo, beijava todo mundo, cumprimentava e sempre contava uma piada, né? E às vezes ele contava a mesma piada, entendeu? Mas assim, sempre era engraçado porque ele sempre contava de um jeito diferente. E é engraçado que ele se abria muito com o gabinete, sabe? Ele não era o desembargador Carlos Henrique Bezerra Leite, ele era um amigo, sabe? Ele era um amigo não pra mim, ele era um amigo pra todas as pessoas, não era só pra mim. Não pra mim, assim, tipo,
pra todas as pessoas. E ele conhecia todo mundo, sabe, por nome. Ele era, nossa, ele era não, ele é, tá gente, que ele tá vivo ainda, pelo amor de Deus. E ele é muito fofinho mesmo. E eu fiquei impressionada, sabe, ele mudou muito o que eu pensava, sabe, na verdade, eu mudei muito o que eu pensava sobre ele, porque logo quando eu não conhecia, por ele ser tão famoso e ter uma repercussão tão grande no Brasil, dar tanta palestra, sabe, e tal, então você imagina realmente que a pessoa às vezes tem o nariz um pouquinho empinado, e ele não tem nada de nariz empinado, ele é um amor de pessoa. Inclusive ele me fez pagar um mico gigante na faculdade uma vez, porque ele foi dar uma palestra na minha faculdade, e eu sentei assim na segunda fileira e não falei nada pra ele, que eu ia estar nessa palestra, não falei nada. E aí, na hora que ele tava bem dando a palestra, né, se apresentando e tal, não sei o que, ele me viu. E na hora que ele me viu, ele falou, gente, a minha estagiária Polly tá aqui, levanta aí, Polly, e tal, e me fez levantar. No meio de todo mundo da faculdade, no meio de toda a auditório da faculdade, ele me fez levantar. E começou a tecer 1 milhão de elogios pra mim, sabe? E eu fiquei, assim, muito honrada, porque se viesse de uma pessoa um pouco de baixo, assim, você já fica honrada, mas vindo de uma pessoa tão grandiosa, cara, é muito orgulho. Cara, olha só que bonito, né? Tô falando assim, tipo, cara. Mas então, é muito satisfatório você ver uma coisa dessa. E assim, é muito engraçado que eu geralmente saía do meu estágio 5 ou 6 horas. Teve dia de eu sair de lá 7, 7 e meia, porque o Dr. Carlos ficava com a gente, né, as estagiárias, direto, conversando, sabe, sobre vida mesmo, sabe, ensinando a gente como as coisas são de verdade, mostrando as coisas e até mesmo, às vezes, discutindo tipos de processo que ele tentava fazer com que a nossa opinião convencesse a ele, mesmo que ele não tivesse aquele pensamento que a gente colocou no acórdão. E o que eu fazia lá era um serviço de servidor público mesmo. Então eu ficava muito feliz com aquilo. E assim, quando ele conversava com a gente para tentar fazer com que a gente mudasse o pensamento dele, isso deixava a gente muito feliz. Inclusive, 2 vezes isso aconteceu comigo, dele me chamar na sala dele e que ele foi pela minha opinião. Isso foram 2 vezes que ele mudou, né? Mas que ele me chamou foram várias vezes e ele explicou o ponto de vista dele e eu também fui junto com ele e tal. Mas 2 vezes ele foi pelo meu ponto de vista e eu bati mesmo, sabe? Eu falei, não, Carlos Henrique, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. E eu fiquei lá discutindo com ele. Então, assim, gente, se vocês acreditam firmemente numa coisa, por mais que a pessoa seja, sabe, o top dos tops e por mais que ele seja o mais bombástico, o melhor e tal, ele vai querer te ouvir, sabe? Se ele realmente for o melhor, ele vai querer te ouvir. E eu acho que você pode bater de frente, sim. Se foi um assunto que você estudou e tal, eu acho que você pode sim expor a sua opinião. E claro, pode ser que ele acate ou não, afinal de contas a palavra final é dele. Eu fiquei muito feliz quando isso aconteceu. Um dos assuntos foi o lance de assédio sexual, que a gente decidiu no TRT, como era caso de direito do trabalho, é a gente que cuida dessa parte também, como foi no trabalho, né? E eu falei com ele, não, Dr. Carlos, eu tenho certeza que isso aconteceu, e mostrei pra ele tudo que eu imaginava como prova e tal. E isso aí a gente deu, então, como que realmente tinha sido um assédio sexual. E foi muito legal esse caso, foi um caso que a gente ficou 1 semana em cima, entendeu? E todos os prazos lá foram sempre cumpridos também, isso é muito importante falar, porque muita gente fala que a justiça é lenta e tal, realmente tem muita coisa que a justiça é lenta, mas eu garanto pra vocês que pelo menos no gabinete do Dr. Carlos Henrique a gente faz de tudo pra manter todos os prazos perfeitamente corretos, e eu falo no presente porque eu me considero um pouquinho lá ainda, sabe? Eu tenho muito orgulho de ter ficado lá, e foi isso que mudou muito o meu pensamento, e que eu quis mesmo seguir pela área do direito do trabalho, né, por conta de tudo que veio acontecendo desde o meu estágio da Central de Inquéritos e que eu mudei pra lá. E eu lembro como se fosse hoje, quando o Jetson chamou todo mundo pra conversar, das estagiárias, sabe, e ele olhou pra gente e falou bem assim, eu não lembro quem eram as pessoas que estavam estagiando comigo naquela época, eu sei que a Vanessa tava, com certeza, mas não sei se era a Patrícia ou se era a Vanessinha. Mas é que ele chegou pra gente, sabe, e mostrou um processo, ele pegou um processo na mão e falou bem assim, tá vendo isso? Não são papéis, isso aqui são vidas.
Então trate isso como se você estivesse vendo a pessoa mesmo, sabe? Cara a cara. Isso não é um papel que você vai lá, decide o papel e pronto. Isso aqui é uma vida e você está decidindo por uma vida. Então isso me marcou muito. Foi uma coisa também que falou, sabe, bem alto dentro de mim, assim, não, Poliane, realmente é isso. Porque eu tive uma base muito boa. É claro que você passa por muita coisa no seu estágio que você não gosta, que você tem vontade de explodir tudo, entendeu? Mas assim, eu acho que eu tive muito mais aprendizado do que decepção. Muito mais mesmo, né, gente? Eu acho que assim, nossa, disparado, né? E eu fiquei muito feliz lá. E tanto que eu prestei o concurso, né, mesmo lá pro TRT. E quando eu fiz esse concurso, eu lembro que eu fiz por fazer, né? Então eu cheguei um belo dia no meu estágio. E aí na hora que eu cheguei, o Felipe, que é um servidor de lá, né, que eu tinha mais contato, assim, o servidor que eu tinha mais contato era com ele. Então, assim, todo mundo começou a me desejar parabéns e tal, e aí o Felipe veio falar comigo, ah, Poliane, parabéns e tal. E eu fiquei assim, Felipe, o que tá acontecendo? Todo mundo tá me dando parabéns? E eu não tô entendendo, porque hoje é o meu aniversário, não é nada. E ele falou assim pra mim, você é doida? E eu fiquei assim, não sou doida. E ele foi e me falou que eu tinha passado no concurso do TRT. E aí eu não acreditei. Gente, eu acho que eu apertei aquele F5 na tela do resultado do computador umas 300 vezes antes de ligar pra minha mãe e falar que eu tinha passado. Aí, quando eu apertei tudo lá, liguei, né, pra minha mãe, fui dentro do banheiro, liguei minha mãe chorando aos prantos, assim, ai, eu passei, não sei o que, eu nem acreditava que eu tinha passado. E aquilo foi uma vitória muito grande, e na hora que eu voltei, gente, foi um dia que eu não fiz nada, a não ser apertar o F5 do computador mais de 1000 vezes depois que eu voltei do banheiro pra poder confirmar que realmente eu tinha passado. Juro. Juro que eu fiz isso. Mas eu não acreditava. Eu tinha ficado tão empolgada com aquilo, tão feliz, porque era uma coisa que eu não esperava de verdade, que eu ficava, nossa, não acredito, não acredito, não acredito. E aí foi quando me veio na cabeça mesmo, sabe? Foi aquela coisa convicta, não, é isso que eu quero pra minha vida. Depois desse concurso foi quando eu falei, de fato, é isso que eu quero. Eu já gostava muito do que eu mexia no TRT, né? Principalmente porque foi contrário a muita coisa do que eu pensava, muita coisa que eu tinha entrado na faculdade pensando que eu jamais seguiria para essa área e como as coisas mudam, entendeu? Como que eu tomei aquela na cara, sabe? Falei, não, é isso daí. E aí eu fiquei muito feliz. Então é o que eu falo pra vocês, quando forem fazer um estágio, sabe? Tenta mudar assim, alternar um pouquinho. Eu me arrependo de não ter feito nem um tempinho, sabe, em um escritório, né? Estágio em um escritório de advocacia. Porque eu realmente não sei muita coisa desse mundo, sabe? E eu vou ter que aprender bem com a prática mesmo. E a minha redação já foi falada diversas vezes que eu tenho, por eu ter sido acostumada no TRT a sempre fazer os acórdãos, então, como que eu vou explicar pra vocês? Eu sempre, quando faço uma prova, quando faço uma redação normal, eu sempre tenho um negócio de impor, sabe? De dar a sentença mesmo, de ir pelo que eu acredito de verdade. E se eu tiver que defender alguma coisa que tá errada, isso me trava muito, porque eu sempre fui acostumada a defender o certo, porque como eu sempre julguei, digamos assim, eu sempre fui acostumada a ir pelo lado que não, eu acredito nisso, eu acredito que a verdade é essa, que a justiça tem que ser feita para esse lado. Então, assim, né, fica meio complicado e eu tomei esse pulso firme mesmo. Então, eu acho que foi assim, né, um choque pra mim quando eu comecei a ouvir que eu tinha muito pulso, sabe, de ir pelo lado certo e pronto, eu não quero nem saber do errado, é o certo e pronto, e isso ficou, né, até meio que confuso, porque atrapalha um pouquinho também, né, principalmente na prova da ordem, que vai ser um assunto que eu vou falar no outro vídeo sobre isso. E eu acho que é isso, tá? Eu quis contar um pouco da minha experiência pra vocês, principalmente da minha experiência no TRT, que foi a melhor experiência da minha vida em relação a muitas coisas, sabe? Porque eu cresci demais, como eu falei pra vocês, e porque eu trabalhei eu acho que assim, com pessoas incríveis, sabe? Em especial o Dr. Carlos Henrique Bezerra Leite e o Jetson, que era o assessor, porque eu aprendi muito, e até mesmo com o Felipe, que era a pessoa que eu era mais próxima, porque ele me explicou muita coisa, sabe? Muitas dúvidas eu recorri a ele.
Então, assim, gente, foi magnífico mesmo o meu estágio. E eu acho que é isso. Eu ainda não voltei para visitar eles. Não sei porquê, mas eu ainda não voltei. Mas eu vou voltar também para poder visitá-los e ver como que todo mundo tá, entendeu? Eu sei que o Felipe casou, né? Sei que o Jetson tava para poder sair, eu não sei se ele saiu. Sei que a Renatinha Reis continua lá, que é uma fofa, que é um amor de pessoa, mas eu não voltei lá, né? Então eu pretendo voltar para ver como tudo tá, para conhecer os novos estagiários, para ver como vão ser as coisas. E eu espero muito que um dia eu esteja ocupando o cargo de um deles, né? Não assim, o cargo de um deles, tipo, que um saia, mas em relação a ser servidora pública também de um TRT, né? Não sei se TRT Espírito Santo, não sei se TRT Rio, não sei se TRT São Paulo, Minas, não sei. Mas eu pretendo ocupar um cargo de algum TRT por aí, né? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado muito da minha experiência e eu espero que vocês também façam um estágio que seja muito bom e se não for bom, muda, não tenha medo de mudar, muda mesmo, sabe? Chuta o balde, que nem eu fiz e tal, mas assim, tem alguma coisa em vista também, porque o dinheiro que a gente recebe ajuda muita coisa, né? E, eu esqueci de falar sobre o estágio que é obrigatório da faculdade, que eu não sei se todos têm o mesmo nome, mas a minha faculdade era o Núcleo de Prática Jurídica. Eu acredito que tenha, assim, o mesmo nome, mas como eu não tenho certeza, eu não vou falar assim, né, que todos são assim, né. Mas o Núcleo de Prática Jurídica eu não achei que me ajudou muito, eu achei que foi péssimo, sabe. Me desculpa se alguém da faculdade que esteja vendo isso gostou, mas eu achei um horror. Pra mim foi uma coisa que não valeu nada, muito pelo contrário, eu acho que atrapalhou muito ainda algumas horas que eu queria estudar, talvez à noite, alguma coisa assim. Porque infelizmente eu não achei que me ajudou, tá? O Núcleo de Prática Jurídica eu achei que foi uma coisa que foi levada com a barriga, eu falo isso com toda a sinceridade do mundo. Eu literalmente levei com a barriga porque a gente atendia casos de pessoas carentes, mas que infelizmente a gente não acompanhava o caso, que infelizmente a gente não tem noção do que aconteceu. Então, assim, eu fico até muito triste porque eu realmente pretendo atender pessoas carentes também. Sabe, é uma coisa que eu realmente tenho sonho de fazer. Claro que não de início, porque infelizmente no início a gente precisa ganhar alguma coisa para poder manter o que a gente quer fazer depois. No meu caso, manter também esse lance, né, de advogados de pessoas carentes, né, que a gente não cobra e tal, e que a gente realmente tem que estar em cima, porque eu de fato quero dar o suporte que essas pessoas precisam. Então eu acho que é isso, tá? Agora eu vou acabar de verdade, eu espero que vocês tenham gostado. Me contem se vocês já fizeram um estágio, independente da área. Se vocês têm um pensamento em fazer um estágio também, né, remuneratório, que é o estágio fora da faculdade, que não é obrigatório. E eu acho que é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do fundo do coração. Dá um like se gostaram, se inscreve no meu canal aqui embaixo, me sigam nas redes sociais que vai estar passando bem aqui. E é isso, um beijo. Fiquem com Deus e tchau!